Se você está com o ROI das suas campanhas completamente travado, ou seja, você não consegue aumentar o lucro que você tem com as suas campanhas e o custo de aquisição de um novo cliente está muito caro, ou se você está travado em termos de escala, ou seja, você não consegue aumentar o investimento das suas campanhas porque começa a reduzir o CAC, ou até mesmo você tem prejuízo depois que você sobe um certo nível de investimento em suas campanhas, esse é o vídeo certo para você. E embora a gente vá falar algumas coisinhas que são relativas a e-commerce, esse vídeo serve tanto para serviços como para produtos e-commerce direto, porque a gente vai falar de duas visões que eu já vou apresentar logo em seguida. Mas eu queria dar um exemplo aqui, né, de como é que a gente faz isso em campanhas com o nosso cliente. Por exemplo, esta conta aqui, a gente gastou um pouco mais de 200 mil reais, ok? Nesses 30 dias, né, de 1º de março a 31 de março de 2023, e a gente conseguiu fazer 1,25 milhões em vendas. Essa campanha não faz muito, ela não gastava 30 mil reais e estava completamente travada, tanto em escala quanto em ROI. Quais foram os passos que a gente fez com esta conta e com algumas outras contas de clientes que a gente cuida aqui dentro da nossa empresa? Eu vou apresentar nesse vídeo para que você tente fazer na sua empresa, ok? Vamos lá então. Esse aqui ele é um vídeo um pouquinho mais teórico do que a média, porque eu tenho que explicar algumas coisas que se você não consegue entender essa base, você nem vai conseguir entender por que você precisa fazer algumas coisas. Mas vamos lá, eu vou tentar ser o mais prático possível, mesmo dentro da teoria. Por que se trava em ROI, ok? Porque às vezes você tem muitos cliques em alguns produtos que não convertem. Por exemplo, você tem 100 produtos e tem alguns produtos que são famosos. E talvez nesses produtos famosos tem muitos cliques e talvez por alguma razão, né, seja preço, seja o jeito que está o site, seja diversos fatores que a gente vai analisar mais a fundo daqui a pouco, ele não vende. Então esse é um fator. Outro fator pode ser que o custo do clique seja muito alto. O custo do clique no Google Ads, ele é baseado na efetividade do seu anúncio, né? E em relação às palavras-chave e da landing page, né, que ele é enviado, ou seja, para onde ele é enviado, a qualidade disso. A taxa de conversão do carrinho pode estar muito baixa. Muitas pessoas podem estar vendo o seu produto, gostando dele, clica nele, adiciona ao carrinho, mas aí não consegue fazer a compra. Eu estou estimulando algumas coisas aqui, porque se trava em escala. E a gente vai analisar esses dois fatores com bem mais detalhes. Deixa eu botar minha imagem para o outro lado. Porque se trava em escala, as campanhas não conseguem, né, achar novas pessoas compradoras, e aí ela começa a parar de expor, e se você coloca mais dinheiro, ele só aumenta o leilão. E mostra mais vezes para as mesmas pessoas. Se aquelas pessoas não já decidiram que não vão comprar, isso faz com que aumente o seu gasto e não aumente as suas vendas, baixando o ROI. Não tendo uma escala possível, né? Porque você vai começar a baixar o ROI, aumenta o custo, mas não vende mais. E ao se aumentar o seu custo, né? Ou seja, você quer investir mais, você tem dinheiro, mas não adianta, você bota dinheiro e a campanha não acompanha o seu investimento. Vamos dar uma analisada um pouquinho mais agora nas duas visões que você tem que ter. Eu disse que esse vídeo aqui, diferente dos outros, né, que a gente entra direto na ferramenta, ele é um pouquinho mais teórico, mas eu prometo que você vai gerar, mesmo nesse vídeo, ações diretas para você fazer ou hoje ou amanhã dentro das suas campanhas e do seu negócio. Você sempre tem que ter duas visões, do website e do seu negócio e das campanhas. Deixa eu botar para cá de novo. Eu vou repetir porque é muito importante. Do website e do seu negócio e das suas campanhas. São duas
visões e às vezes não adianta você trabalhar só em campanha e aumentar o orçamento, se o seu site não funciona, se o seu site não converte, se o seu preço não tem nada a ver, se você não fez estudo de, por exemplo, alguns itens muito importantes de concorrência. E a gente vai analisar agora essas duas visões. Vamos lá? Travando em ROI. Lembra em que eu disse? Muitos cliques em produtos com baixa taxa de conversão. Em termos de business, o que você pode fazer? Você vai ter que olhar se o seu produto está posicionado da forma correta. O que é posicionado da forma correta? Não é só preço, tá? Pode ser preço, né? Que a gente pensa na hora preço. Ah, será que ele está mais barato que os outros? Se for uma commodity, se for um produto que é muito igual, por exemplo, um celular, o preço vai ser algo extremamente importante. Mas se não for um mesmo produto que muita gente vende, você vai ter que começar a pensar a forma que você está expondo este produto. Se você está realmente colocando o preço dele, né, que é comparável com o que você diz que entrega. Então, a percepção de valor que você coloca para o seu produto, ela é compatível com o preço. Isso vale tanto para produtos muito caros como muito baratos. Se a percepção de valor for muito discrepante, este produto não vai ter venda, por incrível que pareça, né? Se eu colocar uma BMW, né, de 300 mil reais e for vender ela por 50 mil, ela não vai vender, porque muita gente vai achar que é fraude, e provavelmente seria mesmo, mas se eu conseguisse, vamos assim dizer, vender essa BMW por 50 mil, provavelmente eu ia ter muita gente negando o meu site, achando que é fraude, porque a percepção de valor está muito discrepante. Então, quando eu falo de posicionamento, não significa só posicionamento em termos para cima, pode ser para baixo também. Você tem que analisar a forma que o seu produto está. Em forma de campanha aqui, você vai excluir os produtos de todas as suas campanhas até você solucionar isso. Como é que você vê isso? Por exemplo, numa Perfimax, lá no Google Ads, você vai em produtos, vai ordenar por cliques e vai ver a taxa de conversão dentro dela. Então você entra dentro da Perfimax e aí vai ter uma coluninha ali na esquerda que vai ser produtos, você clica ali, ordena por cliques e você vai ver quais os produtos que tem mais cliques. Você vai ver a taxa de conversão dentro deles. Tô mal da garganta hoje, mas vou tentar seguir até o fim. Você vai ordenar por cliques e vai ver a taxa de conversão. Essa taxa de conversão, quando é zero e tem muitos cliques, significa que tem algo muito errado. Tem muita gente clicando naquele produto e não comprando. Você vai estar gastando muito dinheiro com aquele produto e não está vendendo. Você vai lá então no grupo de fichas e vai excluir este produto de lá, ok? Nas outras campanhas você vai fazer a mesma coisa. Vamos agora para um item que a gente já falou. O CPC é muito caro, né? Como está aqui escrito, o CPC é muito caro. O que você pode fazer? Em termos de business, o seu site está atraente rápido? Como é que o Google vê e define o preço de um clique? Além de ser leilão, que você não tem nenhum controle sobre isso, ou seja, esqueça o controle disso, porque você não tem controle sobre isso, você vai ver todas as variáveis que você tem controle sobre. A primeira variável que você tem controle sobre é a velocidade do seu site. A outra é a atratividade do seu site. O Google, ele não tem como ter uma pessoa analisando cada site do mundo. Então ele usa estatística. Se muita gente clica naquele anúncio, entra para o seu site, não faz nada e sai fora, isso chama-se uma rejeição. Se ocorrer isso muitas vezes, ele vai ver que o seu site não é efetivo para aquele anúncio. Então, por exemplo, você bota lá, sei lá, sapato de couro, e aí o cara clica sapato de couro e entra para uma página que pode, eu vou fazer um exemplo completamente louco aqui, aparece câmeras de vídeo, vai todo mundo sair, né? O seu clique em 1 ou 2 dias vai ir de 40 centavos para 10 reais, 20 reais, porque ele vai ver
que todo mundo rejeita aquela página e ia ser muito ruim. Eu dei um exemplo esdrúxulo, mas a gente pode fazer aqui exemplos que não são esdrúxulos, que ocorrem dia a dia com os nossos alunos do nosso curso e com os nossos clientes que contratam a gente na consultoria. Por exemplo, muitas vezes o site está tão lento que a pessoa clica naquele anúncio e a tela fica branca, porque ele está ainda carregando. A paciência hoje em dia ela está cada vez menor, porque as internets estão cada vez mais rápidas, então a pessoa não quer ficar esperando 10, 20 segundos para o site abrir. Se o seu site começa a demorar muito, vai ter uma rejeição muito alta, o seu CPC vai ir para muito alto. O que eu posso fazer com isso? Várias coisas. Pode ser a plataforma que está muito ruim, pode ser, por exemplo, as imagens que você colocou de banners. A gente já pegou clientes aqui que tinha banners de 10 mega, de 20 mega. Um banner ele tem que ser uma boa qualidade, mas uma boa qualidade hoje com WebPP, né, pode ser baixíssima volume aí, né? Pode ser uns 300 KB, menos do que 1 mega pode você ter uma imagem de alta resolução. E pode ser o site tá muito mal feito, né? Feio, que parece algo que é de fraude. Pense, todo mundo hoje já foi fraudado. Eu já fui fraudado, você já deve ter sido fraudado. Hoje a fraude, infelizmente, está em todos os cantos. O meu cartão de crédito ele já foi clonado 6 vezes. 6 vezes. Eu não sei porquê, 6 vezes eu já fui clonado. É uma loucura. Então você já deve ter tido algum tipo de fraude que você passou e foi atingido por essa fraude. Então, quando uma pessoa entra no seu site, se o seu site não for atrativo e não passar confiança, não ter CNPJ embaixo, faça uma pesquisa com seus concorrentes, veja tudo o que tem. A gente, quando começa uma consultoria, não por coincidência, uma das primeiras coisas que a gente faz é uma análise de todo o website e de todas as mídias para ver se aquilo é condizente com o que está sendo investido ou não, ok? Em termos de campanha, o que você pode fazer, eu estou falando um pouco rápido para que a gente consiga falar tudo, tá? Seja mais incisivo, seja mais relevante, para que você tenha um CTR maior. Outro fator que faz o Google tornar o seu clique mais caro é que ninguém clica no seu anúncio. Quando que ninguém clica no seu anúncio? Quando ele não é relevante. Então, você está no marketing. Marketing você tem que ser relevante, você tem que resolver o problema daquela pessoa. Se ela quer uma bolsa bonita, bote fotos bonitas, bote exatamente o que a pessoa quer ver. Tá? Então você tem que aumentar a relevância do seu anúncio, você tem que ser mais incisivo. Crie campanhas auxiliares de tráfego. Isso também ocorre muitas vezes com campanhas que estão travadas completamente, você criando campanhas auxiliares de tráfego barato, YouTube para um público de histórico de pesquisa ou campanhas de discovery, você consegue destravar algumas campanhas, por exemplo, de PF Max. Vamos lá então, em termos de taxa de conversão de carrinho, muitas pessoas entram no site, seu site está sendo aceito, a pessoa adiciona ao carrinho, mas não compra. Um problema bem comum também, que talvez você não esteja passando ainda se você está no início, porque você não consegue ver essa estatística, mas ele é bem comum. Em termos de business, estude seu frete, suas taxas de parcelamento e seu processo de finalização de compra. Tem que ser simples. Muita gente fala disso, mas pouca gente dá uma dica assim, ó. Às vezes você tem que começar com a sua região interna, pode ser, por exemplo, o seu estado. Coloque mais dinheiro em uma campanha específica para o seu estado e se você quer escalar, bote para outros estados ou divida pelo custo do frete. Muitas vezes, por exemplo, quem está no sul, o frete ele é barato para sul e sudeste. Lá para o nordeste, por exemplo, é bem caro. Se o seu ticket ele é barato, por exemplo, você vende camisas simples, uma camisa de R$100 às vezes vai dar R$30 de frete, pode dar, vai fazer com que aquela compra seja parada. Então você tem que começar a pensar nisso, né?
E nesse caso, por exemplo, eu iria dividir uma campanha de Perfimax, por exemplo, se for um e-commerce aqui no caso, somente para Sul e Sudeste, e outra para os outros fretes que são mais caros. Ia botar a grande maioria da minha grana e da minha escala e do meu esforço dentro dessa campanha de Perfimax para Sul e Sudeste, e a outra eu ia tentar escalar de uma outra forma com algumas promoções de packing, ou seja, eu vou fazer combos maiores, eu vou tentar fazer um ticket que faça mais sentido, ou seja, a promoção que eu vou fazer para Sul e Sudeste pode ser completamente diferente que eu vou fazer para Norte e Nordeste. Isso faz toda a diferença na estratégia de vendas do seu negócio, isso é de business, como eu falei aqui. Ou seja, estude a sua concorrência, veja qual é o seu frete, estude seu ticket, né? Um ticket muito alto aceita um frete mais alto, agora um ticket muito baixo já não aceita um frete tão alto. Em termos de campanha, teste outros públicos que podem ter mais relevância, né? No Perfimax nós temos indicadores de público-alvo. Na pesquisa você tem lá renda mais baixa, mais alta, sexo e diversos outros fatores. Em campanhas de YouTube e Discovery você consegue fazer pessoas parecidas que acessam determinados tipos de site, lá em segmentos personalizados, você faz isso, você cria isso e você usa esse segmento personalizado, esse público, para a sua campanha YouTube, gerando um tráfego mais barato. 2. Ative recuperação de carrinho, tem diversas ferramentas, CartStack e diversas outras ferramentas que você pode usar para isso. Se você não tem isso ainda e você tem e-commerce, você precisa de uma ferramenta de recuperação de carrinho, estilo CartStack, mas tem diversas outras, essa que me veio à mente agora, que é a que a gente mais usa. Tenha remarketing display no Google Ads e remarketing no Meta Ads. Eu sei que aqui é um canal bem mais focado em Google Ads, mas eu vejo muitos clientes nossos, né, quando a gente entra em consultoria, a gente faz consultoria de todos os canais. Google, Meta Ads, LinkedIn Ads, Taboola, Critel, faz de tudo. E às vezes a pessoa está só numa plataforma e não tem, mesmo B2B, você tem que ter um remarketing no Meta Ads, mesmo 100% B2B. Se você for B2C, óbvio que você tem que ter remarketing no Meta Ads também, e um remarketing display sempre que possível, ou seja, a área médica está fora do remarketing display, porque não pode, mas agora as outras áreas têm que ter remarketing display. Se você já tem uma escala boa, use Critel, contrate a Critel e faça o tagueamento correto do seu site e instale a Critel. Tem que ter uma escala, porque você tem que eles vão exigir lá uns R$5.000, mais ou menos, para que isso dê certo, mas vale muito a pena. Esse vídeo está ficando longo, tá? Porque eu quero tentar que você entenda a lógica por trás disso tudo, senão você não vai conseguir gerar ações e por isso eu estou tentando fazer um vídeo um pouquinho mais longo do que o normal, ok? Travando em escala. A campanha não consegue achar novas pessoas compradoras. O que você faz? Estude seu Pareto. O que é o Pareto? Pareto é 20% dos seus produtos vai fazer 80% da sua receita. Eu vou repetir, 20% dos seus produtos ou 20% dos seus serviços vai fazer 80% da sua receita. E eu digo mais, 20% do seu público vai ser responsável por 80% da sua receita. Sim, o Pareto serve para diversos fatiamentos aqui, geralmente mesmo, 90x% das vezes vai estar certo o Pareto, regra do 80-20. Então, estude seu Pareto para que você faça o esforço no local certo, no público certo e onde você vai ter receita. Para que a campanha, quanto mais efetiva for, mais ela consegue escalar e achar novos públicos compradores. É uma bolinha de neve recursiva, vamos assim dizer. Em termos de campanha, o que você pode fazer? Teste outras plataformas auxiliares. Por exemplo, Taboola. Taboola é uma plataforma muito legal para você gerar um tráfego gigante de forma muito barata, né? Taboola é muito legal, dependendo do nicho funciona muito bem. Outra dica aqui é
faça campanhas auxiliares Discovery e YouTube. Lembra? Performance Max ou a campanha de conversão lá no Meta Ads, elas são campanhas caras. Tanto o Google Ads quanto o Meta Ads, eles cobram por uso de inteligência artificial, que é o que mais demanda processamento. O PMax tem uma inteligência absurda, só que ela não consegue fazer tudo sozinho. Se você tiver um orçamento mais ou menos baixo, ele não vai conseguir gerar a máquina para ter a inteligência de fazer a divisão, de usar os 5 canais, dentro dos 5 canais, criar caminhos para cada um desses canais. Por exemplo, mostra 2 vezes display, depois mostra um vídeo, depois mostra mais 2 vezes display, e ele faz a venda se a pessoa tiver entre 40 e 50 anos e tiver feito essas pesquisas. Para que ele consiga montar esse caminho maluco, ele monta, vai ter que ter muito tráfego em cima disso. Se você esperar que todo o tráfego seja da Perfimax ou lá de uma campanha de catálogo, por exemplo, do Meta Ads, é uma campanha muito cara, você vai reduzir muito o seu ROI e pode até ter prejuízo até que você consiga escalar. Talvez você não tenha fôlego financeiro para isso. Então você vai ter que ter campanhas auxiliares, por exemplo, uma campanha Discovery, gerando bastante tráfego para que a campanha Perfimax consiga trabalhar e ter mais inteligência, ou uma campanha YouTube também gerando bastante tráfego para essas campanhas para que você venda mais. Ao se aumentar o ROI, ao se aumentar o orçamento, se reduz o ROI. Muito comum, a gente pega diversos clientes de consultoria que, aliás, nos contratam exatamente por causa disso aqui. Essa, acho que é uma das razões mais comuns que uma pessoa entra para a nossa consultoria aqui. Em termos de business, lembra, às vezes não é só a campanha, às vezes não é só tráfego, muitas vezes não é só tráfego, às vezes nós temos que trabalhar diversos itens nos nossos clientes para que a coisa ande. Tem que se trabalhar business, sim. Business, quanto consigo vender para a mesma pessoa? Você está tendo esse esforço? Você já pensou no seu funil, na sua recorrência? É muito mais fácil você vender para a mesma pessoa, porque você já entregou e ela já recebeu aquele produto, do que você vender para uma pessoa que não conhece você. Então você tem que, antes de mais nada, tentar vender diversas vezes para a mesma pessoa. Se você não tem um funil pensado nisso, você vai ter que parar tudo e pensar num funil de recorrência, tá? Se ela compra este produto, o que ela pode comprar? Se você já vende bastante tempo, faça uma análise exportando os dados de venda para, por exemplo, um Power BI ou qualquer ferramenta de análise de dados, que tem diversas hoje, por exemplo, Looker Studio pode lhe dar uma mão também, e você vai ver, as pessoas, X% dessas pessoas que compram este produto também compraram este aqui de mim. Então você vai começar a ter uma lógica nisso, você vai olhar a sua concorrência, né, e o seu conhecimento de mercado, e vai criar um funil recorrente. Para quê? Para que você faça e-mail marketing obrigatório. Tá? E-mail marketing hoje, muita gente acha que está morto, não está morto, ele está cada vez mais forte. E-mail marketing então se torna obrigatório e você vai ter que criar escassez quinzenais mínimas. Então, o mínimo dos mínimos, tá? De 15 em 15 dias você vai ter que ter uma nova oferta. O e-commerce hoje ele é baseado em coisas novas, em novidades. Então você vai ter que estar sempre inventando coisas que, se ele não fizer a compra naquele momento, ele perde aquela oportunidade. Você vai ter que manter essa palavra. Porque ele vai ver depois que, se você diz que é só até amanhã, exemplo, e aí ele entra daqui a 10 dias e está aquela mesma promoção até amanhã, você perde todo a sua reputação, né? E aí ele não vai acreditar. Então crie escassez onde você vai, por exemplo, imagina que é um e-commerce de roupas, você vai ter os 15 dias onde a calça jeans modelo XYZ vai estar por um preço imbatível, mesmo que isso dê um ROI pequenininho ali, né? O teu markup reduz naqueles 15 dias para aquela calça, você adquire aqueles clientes, né? Ganha um dinheirinho em cima para já renovar estoque e faz aquela pessoa comprar mais vezes de você. Ou seja, você vai criando novidades e escassez para que a pessoa seja obrigada a tomar uma decisão, já que a oferta é muito boa.
e isso faz com que a bola gire e com que as pessoas comprem mais e mais de você. Outra coisa, crie um ciclo de envolvimento no funil de vendas. Lembre-se, se você só trabalha a base do funil, ou seja, quem está pronto para comprar de você, qualquer crise vai afetar você. Você tem que trabalhar em SEO para que a pessoa vá para o seu site e entenda, mesmo se ela não está pronta, mas você não paga por este clique, ou seja, o SEO, né, que é o tráfego orgânico, você tem que pensar nele sempre para que a pessoa entre no seu site, entenda, e uma porcentagem dessas pessoas vai acabar comprando. Se o seu ticket é alto, o SEO faz toda a diferença no ROI final, toda a diferença mesmo. Aliás, e-mail, a gente tem clientes aqui que começaram com 0% de vendas de e-mail e hoje o fator de relevância do e-mail na receita não baixa de 20%. 20%. Então, se ele vendeu 100 mil no mês, 20 mil foi devido a e-mail. Eu estou falando não de um cliente, não de dois clientes, estou falando de diversos clientes nossos que o e-mail marketing ele se torna hiper relevante. Você tem que gerar uma escassez, né? Uma coisa diferente que você fala, e você tem que gerar uma relevância que o seu e-mail marketing vai ser muito importante para a sua receita. Mas vamos voltar aqui, funil de vendas, você vai ter que pensar tanto em SEO como às vezes em campanhas aqui muito baratas, tá? Que façam com que as pessoas se decidam mais tarde. Essas campanhas pode ser YouTube, pode ser Discovery também, pode ser até Display, pode ser Taboola. Então você tem que, às vezes, gerar um interesse na sua marca, no seu produto, no seu serviço, não só exatamente no momento da compra, principalmente se você quer escalar. Você vai ter que, às vezes, ter uma campanha que não vai converter tanto, mas isso mais tarde vai gerar um CAC menor, ou seja, um custo de aquisição de cliente mais baixo e uma venda maior. Então isso é muito importante. Já estou finalizando aqui, eu disse que esse vídeo estava um pouco maior, tá? Gerando uma escala infinita entre aspas, porque infinito ele não existe, né? Discovery e YouTube no Google Ads, muito importante, sempre que possível otimizada para conversão ou para valor de conversão, diversos públicos. Quando você investe mais de 300 mil reais por mês, eu sei que talvez não tenha tanta gente que está vendo esse vídeo que investe este valor, mas já fique com esta ideia na cabeça para que você entenda. Você vai ter que, às vezes, ter uma Discovery para um público, somente para uma fatia de faixa de idade, por exemplo, de 30 até 45 anos. E outra Discovery com o mesmo público para um público mais velho. Isso vai fazer com que o Google exponha e tente vender para todos os públicos, e ele se força a isso, porque senão ele vai tentar, como ele está otimizado para valor de conversão, às vezes ele fixa na faixa que é mais fácil de vender. Eu acho que você vai conseguir entender isso. E aí ele não consegue escalar tanto para as outras faixas que talvez também tenham um ROI bom, mas vai ser um ROI um pouco mais baixo. E você aceita um ROI mais baixo para aquelas faixas desde que você consiga escalar, porque você vai ganhar muito no volume, ok? Então, isso gera uma escala muito grande, gigantesca. Outra coisa, campanha de tráfego no Meta Ads. Muitas vezes a gente precisa... eu sei que isso... Novamente, tá? Eu sei que isso aqui é um canal de YouTube, mas muitas vezes, para que a gente consiga tráfego dos nossos clientes, né? Eu vou repetir também outra vez, a nossa consultoria não é só de Google, esse canal é mais de Google, mas a nossa consultoria é de todas essas plataformas, a nossa assessoria de tráfego. E muitas vezes a única coisa que resolve para a gente começar a subir escala é a gente ter o Meta Ads fazendo tráfego, que eu no início lá era completamente contra, né? Há uns 6 anos atrás eu era completamente uma campanha de tráfego no Meta Ads, porque uma campanha de tráfego ela gera muito clique e não gera vendas. Só que se você tem todo o seu funil do Google Ads já formado, né? E uma campanha bastante inteligente fazendo a conversão, uma campanha de tráfego vai gerar um clique muito barato, às vezes 30 centavos, 25 centavos, já vi 20 centavos até. Muita gente indo para o site que vai dar o quê? Munição, material,
para que o Google consiga trabalhar e fazer essa conversão usando os diversos canais que ele consegue usar por inteligência artificial. Então é uma outra coisa que muita gente esquece, ok? Ele pode não fazer vendas naquele momento exato, mas ele vai ir reduzindo o seu CAC aos poucos. Bom, o vídeo de hoje era isso. Espero que você consiga ter resultados como este aqui. Como eu falei, essa campanha há pouco tempo gastava muito menos essa conta há pouco tempo gastava muito menos o que eu estou mostrando aqui e tinha um ROI muito mais baixo e a gente conseguiu aqui um ROI bem acelerado, né? Usando diversas estratégias que a gente falou ali. Me conta depois nos comentários se você vai conseguir colocar uma dessas dicas, tanto de business, lembra, às vezes não é tráfego, muitas vezes é as duas coisas que você tem que fazer trabalho no seu negócio em si, no seu business e nas suas campanhas. Me conta aqui depois quais ações que você fez e como que foi para que você venda mais e mais a cada dia. Eu sou Ulisses Jorge, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Caso você não queira ou não tenha tempo de fazer o seu próprio tráfego, acesse consultoria.lucrodigital.com.br. Lá você vai clicar em agendar consultoria e vai estar lá todos os horários disponíveis meus e da minha equipe. Você escolhe um horário onde você também tem disponibilidade, a gente vai entrar numa sala ao vivo e vai ver como que a gente consegue ajudar você a criar um funil de vendas que vai lhe trazer clientes diários ou vendas diárias através do Google, Facebook, LinkedIn, todas as fontes que a gente acha necessário para que você tenha sucesso com a sua empresa no mundo online. A gente tem mais de 30 clientes no Brasil e na Europa. A gente tem planos de 6 meses e durante essa reunião a gente também fala sobre os custos que você vai ter para conseguir fazer esse plano de 6 meses, fazer funcionar e você ter clientes e vendas diárias através do online. Caso você se interesse por mais conteúdos desse tipo, ou seja, tráfego através do Google, seja tráfego pago através do Google, que é o Google Ads, seja tráfego orgânico através do Google, que é o SEO, se inscreva no nosso canal do YouTube /Ulisses Jorge, siga-nos no Instagram @lucrodigitalbr.